Olá! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube Diálogos com Afeito. Eu sou a Dakla. Eu sou a Rayane e hoje voltamos aqui com a parte 2 do nosso conteúdo sobre a Anitta Malfatti. Focaremos agora nas características em algumas das suas principais obras. Antes de começarmos, já inscreva-se no canal, ative as notificações e já deixa um like aí no nosso vídeo. Isso faz com que o nosso conteúdo, Rani, chegue a mais pessoas e nós possamos criar uma comunidade que queira acessar conteúdos de uma forma leve e prazerosa. O Mida está aqui, ele gosta muito da Anitta também, igual a Hilda. Ele tá ansioso, Vamos começar? Bom, que tal a gente começar então pela obra, vamos dizer, mais conhecida de Anitta, que é O Homem Amarelo, de 1917. Essa obra, como todas da artista, causou um enorme impacto para a época. A primeira versão dessa obra foi feita nos Estados Unidos, em carvão e pastel. Lembram que falamos da exposição que Anitta fez aqui no Brasil quando retornou em 1917? Então, ela expôs esse quadro. Então, pessoal, vamos conversar um pouco aqui sobre esse quadro, porque análise de obras também é o que não só a parte técnica, como o diálogo sobre aquilo que a gente está vendo. Sim. Esse foi um dos quadros favoritos do Mário de Andrade, né? Sim, chamou muita atenção dele. Acho que é importante ressaltar o que a gente sabe da história do quadro, Esse quadro, O Homem Amarelo, na verdade a Anitta está representando aqui um imigrante italiano que pousou para ela, Então ela começa aqui essa construção dessa temática do de fora, Tentando se encontrar no espaço que não é o dele, não é originário, A maior parte dos modelos que posaram para a Anitta, eles eram anônimos, eles não eram conhecidos da sociedade. Ela pintou o Mário de Andrade, ela pintou outras referências do cenário artístico, mas a priori a maioria eram de modelos anônimos. O italiano é um deles. Como que você retrata uma identidade sem nome? Quais são as características que ela quer passar pra gente que contam um pouco da história desse personagem que é uma pessoa? São impressões da vida dele que ela conseguiu abordar e trazer para a obra. Quais são os seus elementos, quais são os pontos que a gente pode notar aqui? É interessante a gente ver esse olhar, porque quando a gente olha essa imagem, isso é muito importante esse exercício também, uma imagem na qual você tem uma figura ali humana, independente da maneira que ela está sendo representada, seja mais figurativa, aquela questão mais realista ou mais abstrata, você sempre olhar para onde que chama a sua atenção primeiro. E aqui é o olhar mesmo. Sim. São os olhos dele aqui, das personagens sendo representadas. Então é esse olhar vago, é um olhar vazio, Ligeiramente avermelhado. Geralmente avermelhado, já ou cansado, ou fez alguma coisa, tá ali, tá meio perdido, vamos dizer assim. Você vê que é uma pessoa que tá passando por um momento complicado na vida, Porque ele não tá estruturado, ele não tá numa postura altiva, ele não tá numa postura de combate, ele não está numa postura... Ele não tá bem, tadinho. Ele não tá bem. E é interessante, aí isso é uma leitura, que ele não está 100% aqui na obra, aqui na imagem. Então as mãos ficam de fora, as partes do braço tá de fora, como se ele não conseguisse, a cabeça tá cortada, como se assim, eu não estou me encaixando. Eu estou sendo retratado aqui nesta outra terra que não é a minha, mas eu não consigo me encaixar 100%. E eu acho que também que pode ser, além disso, um outro ponto também é, você não consegue retratar a história de uma pessoa completa em uma imagem, seja ela fotográfica, seja ela uma pintura, seja ela o que for. Pode ser um convite também o que está para além da obra que a Anitta não conseguiu ou não quis imprimir aqui. Quais são os outros aspectos desse italiano? Quais são os outros aspectos do imigrante que ela quer que você pense por si como uma continuidade? A obra dela é o start, é o início, para que esse diálogo, para que esse embate, para que essa discussão, principalmente, perdure e aconteça. Quem é o italiano? Quem é o imigrante? Qual é a vivência deles? Ela não consegue colocar tudo isso em uma obra só, mas ela consegue te dar pistas, ela consegue te dar migalhas, ela consegue te dar uma linha para que você siga e você continue essa história. Então também é um convite para além do quadro, não é? Sim, agora pensando também mais nessa parte, vamos dizer, técnica, assim, até do período e tudo mais, ela já utiliza umas cores aqui que não eram comuns. Que não é comum você ver uma pessoa assim, com essa cor alaranjados, exatamente, e outra essas formas. Então a gente não vamos dizer aqui não que ela tá
numa coisa mais cubista, mas assim, ela já tá flertando ela ali. já tá caminhando ali com as vanguardas artísticas europeias. A gente citou no vídeo anterior, né, que ela estudou fora também. Uhum. Então ela também capta e traz consigo essas questões expressionistas. Ela começa ela já se identificava como uma artista mais diferente, Sim. para a época dela, né? Então ela quer colocar essa diferença de alguma maneira. Ela quer se expressar também igual todo artista, vamos dizer assim, só que da maneira que ela sente que é mais de acordo com o que ela pensa, o que ela quer passar, que não era a maneira acadêmica, tradicional, padrão da época. Então ela já começa, né? Ela já começa com esses desenhos mais triangulares, Sim. ela já começa com essa cor, com essa figura humana mais distorcida. O contorno é bem preto, né? O contorno é bem escuro, é bem marcado, que não era comum também, não é? Sim, então ela já vai nos dando esse... Aí a velocidade da pincelada também, você vê que também pode ser visto como uma interpretação do mundo que ela vivia. O mundo, aqui nós estamos falando da década de 10, né? 1910, 1917. Muita coisa estava acontecendo, novas tecnologias estavam surgindo a todo momento, e isso, tudo que acontece na história se reflete de alguma forma na arte, você indo de encontro a ela ou contra ela, mas a história é referência, porque a história é material. Então a gente pode ver isso também nas pinceladas dela, que pode ser conscientemente ou não, apesar que eu acho muito difícil a Anitta não ter feito nada conscientemente. Quando ela fazia um quadro, tinha muito estudo por trás, de trazer isso também, essa mudança. É um imigrante italiano, ele tá mudando de continente, ele tá indo para um mundo completamente novo. Quais são as formas de produção, onde ele se encaixa, onde ele não se encaixa. Então, é marginalizado, né? Então, ela traz tudo isso que se traduz tanto na subjetividade, na expressão do modelo, como também no terno, na gravata e, na minha humilde opinião, principalmente no fundo. O fundo não tem forma, não é? Então, é ainda uma tentativa de entender que mundo é esse, que mundo novo é esse que está sendo construído. Sim, acho também interessante, o que nos ajuda muito a verificar essa questão do fundo também, é essa luz, né? Porque era uma outra técnica de luz e sombra que ela já estava imprimindo nas imagens que ela estava criando, diferente da que era utilizada. Então você tem, igual a Daco falou, esse fundo que não tem fundo, né? Isso, você não tem formas ali, você não tem algo, uma paisagem, um cenário ali colocado. Então pode ser qualquer fundo, como pode ser fundo nenhum também, o que representa muito as características imigrantes. Sim. Né? A gente tem que pensar muito nisso. E também ela pintou num período de Primeira Guerra, que na época não era conhecido como Primeira Guerra, era conhecido como a Grande Guerra, porque todo mundo achava que ia ser a única, que ninguém ia ser doido de fazer uma outra até pior. Então tem isso também, tem esse desgosto, podemos colocar dessa forma, com o que estava acontecendo no mundo. Que o começo do século era visto como... Existia um otimismo muito grande no período antes de que ia ser o melhor século, de que finalmente as coisas iriam acontecer, a tecnologia, estava todo mundo vindo junto. E aí você tem um tapa, né, na cara bonito, que é a Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecida como a Grande Guerra. Então tudo isso também traz um sentimento deprimido, de depreciação do que o que é isso que me espera. E tudo isso pode ser lido e traduzido no quadro da Anitta. Sem contar também que é o período da fotografia. Não é que nós não podemos nos esquecer que a fotografia, enquanto tecnologia, mexeu muito com a pintura. Porque nós estamos vendo isso um pouco hoje com a inteligência artificial, né? Se existe uma tecnologia que consegue retratar, na época, o que eu vejo, qual é a função do pintor? O que ele tem que trazer ali que a máquina não traz? É a subjetividade, é a interpretação, é a criatividade, são as novas formas de olhar. Então esse período também traz essa tentativa, traz esse estudo, né, que mudou completamente a arte. Sim. Podem mudar de quadro agora. Sim. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Fazem parte dessa temática também a estudante russa e a mulher de cabelos verdes. Inclusive, é deste período, 1915 e 1916, o quadro A Boba, que a Anitta expôs anos depois.
Esse quadro, gente, é interessante, a boba, porque tem alguns estudiosos que falam que é uma representação da própria Anitta, como se fosse um autorretrato dela, em um momento que ela estava muito angustiada também, por isso que a boba tem esse olhar mais, vamos dizer assim, desanimado, Distante. totalmente distante, assim, tivesse olhando... Não tá focada em nada. Tá olhando pro tudo e pro nada ao mesmo tempo, assim, né? Então falam que era algum período dela. Inclusive, uma curiosidade bem interessante é que, por mais que ela tenha feito esse quadro, né, nesse período que eu citei, ele só foi exposto mesmo na década de 40, se eu não me engano, em 1945. Então, é muito interessante pensar nisso, porque você tem 30 anos aí, tem um hiato aí de 30 anos para você expor um quadro que você já sabe que chamaria atenção, claro que nem todos os outros que ela fez, Sim. mas ali o mesmo período que o Homem Amarelo, Mulher de Cabelos Verdes, o Farol, tudo o que ela fez, e ela expõe 30 anos depois, então talvez realmente tenha sido algo muito íntimo. Muito íntimo, muito interno, uma coisa muito dela. Ela tenha pintado mais como uma forma de terapia mesmo, de autoconhecimento, né, e por ser algo que a deixava, é uma suposição, tá? Por ser algo que a deixasse vulnerável, ela esperou aí um hiato grande, né, 30 anos, para colocar. Sim, não é? O que é interessante desse quadro também, como todos os outros do período, nós já falamos disso no Homem Amarelo, mas se aplica também na Boba, na Estudante Russa e na Mulher dos Cabelos Verdes, é a utilização das cores. Mas vamos dar uma focadinha na Boba. Você percebe que ela usa cores muito vivas. Essas cores praticamente não são misturadas, né? Ela usa o amarelo, ela usa o azul, ela usa o verde, ela usa o vermelho. Todos de uma forma bem marcadas do que é o que. Não existe uma interposição de cores. O amarelo é o vestido. O azul é o fundo. Isso é uma característica muito marcante da Anitta nesse período, né? Sim. E acho que a gente pensar aqui questão de contorno, né? Porque o que tá mais contornado mesmo aqui é a cadeirinha que ela tá sentada. Então você consegue ver essas linhas, né? Quase que esse retângulozinho aqui, depois esse meio círculo, que é a cadeira. Ela em si, ela não está totalmente contornada, como se fosse uma caneta que passou ali. Diferente do homem italiano. Exatamente. Então ela tem esse rosto, tá bem marcado, mas ao mesmo tempo você tem uma certa suavidade no rosto dela. E você consegue ver também a quebra com a tradição, com o tradicionalismo no rosto dela. Porque é um rosto que você vê os olhos, você vê a boca, você vê o olho, mas você vê que é uma tentativa proposital que não siga os padrões. Então, você bater no olho é um rosto diferente, né? Os formatos não obedecem os formatos considerados belos pelo tradicional. E ainda assim ela consegue expressar emoção, porque o foco da Anitta nesse período é com a subjetividade. Ela não quer mostrar aquilo que todo mundo vê logo de cara. Ela quer mostrar o que está por trás da imagem e trazer para a imagem. Sim, e essa questão do rosto que ela colocou é muito interessante, porque é aquela questão da figura distorcida, né? Ela não tá assim uma distorção nível, vamos dizer, Portinari, né, com a obra dele, que é Retirantes, mas ela já passa por esse olho, parece um losango, né? Então você já tem uma tentativa de forma geométrica para você representar alguém, uma pessoa, né? Então você já começa esse queixo aqui que parece não tá muito no lugar certo. Então você já tem uma caracterização disforme dessa face, né? Que você consegue identificar sim que é uma pessoa, mas que você já sabe que o academicismo aqui já foi deixado lá de fora da casa, né? Tem um outro quadro também que é muito interessante, que é o Farol, na qual a artista começa a apresentar essas referências expressionistas nos seus trabalhos. Então vamos ao Farol. Gente, o Farol, a gente já bate para esse quadro, a gente já consegue realmente ver isso que a Daka falou, dessas referências expressionistas sendo colocadas. Olha esse céu, olha essas nuvens. A gente já consegue... quando a gente fala de pincelada, não é que você precisa ser pintor, você precisa saber pintar, tá? Isso aqui é um exercício do olhar, que a gente sempre vem falando para vocês, que é importante. Então, olha a pincelada desse céu, dessas nuvens, a maneira como as cores estão sendo colocadas, a maneira como esse matinho aqui, ó, possíveis árvores, são feitas também, esse chão.
Então a gente já tem vamos dizer assim, retrato paisagístico mais expressionista, tá? Que é o que a Anitta foi caminhando primeiramente. Sim, você vê bem também qual o período da vida que ela tá, porque você vê que ainda não desiste, ela tá procurando a própria assinatura, né? E ainda ela tá utilizando elementos que ela aprendeu, porque é sempre assim, você aprende para depois transgredir. E ela utiliza muito do expressionismo alemão nesse primeiro momento da produção de quadros dela. Nesse período que ela ainda era estudante, ela tinha um professor que ele dava mais flexibilidade, mais liberdade para os alunos. Então eles podiam ir no campinho e procurar lugares para fazer esses estudos. Então tem uma série de quadros delas que tem esses estudos. E o Farol é num momento em que ela já começa a encontrar a sua voz. Você vê os contornos super marcados, você vê a utilização de cores intensas. Então você já vê aqui algumas características que nortearão a produção artística da Anitta nessa fase da vida dela. Anitta Malfatti contribuiu na semana de 22 com 20 obras, entre elas O Homem das Sete Cores. Essa obra foi produzida com pastel e carvão e se encaixa no período cubista da artista. Sim, é interessante quando a gente vai observar essa obra que a figura central, que é essa figura, né, do homem que está ali sendo colocada, é um homem nu, mas a gente não vê o rosto. A gente não vê o rosto desse homem que está ali colocado, né? Então é como se ele pudesse representar qualquer homem daquele período, qualquer pessoa daquele período. E também a gente atende novamente aquela característica dela. Ela não termina. Ele não está enquadrado no quadro. Você tem que continuar. Sim, exatamente. E você também consegue observar essas formas, que igual a Daca falou, o período mais cubista da artista. Então você já tem um joelho mais pontiagudo, você já tem esse pé que quase não parece um pé, tá até um pouco desproporcional. Até as cores, a maneira que estão colocadas, falando dele, tá? Do corpo dele. A maneira como está sendo colocada, ela já tá também como se estivesse mais demarcada, como se estivesse obedecendo não uma coisa mais fluida, mas algo mais ali estático, né? Quase como se fosse uma figura geométrica mesmo. E a marcação também da musculatura, né? Que é uma marcação em alguns pontos mais pontiaguda, mais geométrica mesmo. Até o contorno do próprio corpo dele, que é bem demarcado, né? Sim, sim. Podemos observar também figuras como folhas de bananeira e até o uso de cores que remetem à bandeira do Brasil, trazendo assim elementos que representam uma cultura nacional. Porque a gente tem que relembrar aqui que a gente falou no período modernista, então que você vai lá, bebe, antropofagia, né? Você come ali, bebe da vanguarda europeia artística do período da época, traz pra cá e procura colocar elementos que seriam mais brasileiros e criar uma coisa nova. Tentar criar uma identidade realmente nacional mesmo. Nos anos 30 e 40, a artista pinta mais retratos de amigos e familiares, além de paisagens. Esta obra Samba é de 1945. Aqui a gente já percebe uma total dissociação com o período anterior da artista. A Anitta chega no momento em que ela muda radicalmente a sua forma de pintar e ela procura trazer elementos brasileiros na sua forma mais pura. Não é a melhor palavra, mas ela quis dizer que trouxesse a identidade brasileira sem qualquer, ou numa tentativa de não ter qualquer pincelada, qualquer influência europeia. E como que ela traz isso? Ela traz através de uma formação de pintura mais fluida, mais arredondada. Até em outros quadros dela você percebe isso. A marcação é praticamente inexistente, já não tem com tanta força como tinha antes. O uso das cores fortes permanece, mas não tem aquela ruptura de cor demasiada como tinha antes. Né? E é até interessante prestar atenção nesses personagens que estão aqui colocados, né? Porque consegue ver que são pessoas, que nem antes também, só que elas não são pessoas totalmente estáticas.
igual às obras anteriores, outros períodos dela, né? Então você tem, como se fosse até uma malemolência ali, né? Sim. Você tem, ó, uma onda, você consegue olhar e falar, aqui está acontecendo um movimento. Tem celebração, Tem né? celebração, sim. É interessante pensar nessa questão do coletivo. Eu não tenho mais uma figura só ali representada, ou no máximo duas. Eu tenho um coletivo fazendo algo em conjunto, no caso pode ser celebrando, né, que parece, sendo ali representado. Então, essa identidade brasileira do acolhimento, da Sim. unificação, que você não tinha em pinturas anteriores da artista, né? E do período também. Sim. Agora com vocês, qual obra da Anitta Malfatti vocês mais gostaram? Qual que nós não falamos aqui vocês gostariam que nós fizéssemos uma análise? Se tiver uma obra que vocês gostaram muito, fala aqui nos comentários que nós faremos um vídeo em separado e mandaremos para vocês. Sim, aproveita também para seguir a gente no Instagram e no TikTok, que semanalmente a gente vai colocando lá, alimentando esses canais, conteúdos educativos e artísticos para vocês, além de informações sobre nossos outros projetos também. Um dos nossos outros projetos que vale a pena ser comentado é que se você mora na grande cidade e tem fácil acesso aqui à capital de São Paulo, nós estamos com um projeto de visitas educativas a museus. Nós já fizemos visitas educativas ao Museu de Arte Sacra, o MAS, e agora nós estamos focadas na Pinaluz, na Pinacoteca. E nós estamos fazendo vários recortes, recorte geral, de arte moderna, enfim, uma variedade. Então, se você tem interesse sobre esse período da história da arte brasileira, que se estende do século XIX até a contemporaneidade, não perca essa oportunidade de ter uma visita educativa conosco. É isso, gente. Beijo e até a próxima. Até!